Graça e paz perfeita vos sejam multiplicados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, ficamos felizes essa manhã, apesar de ter faltado bastante irmãos, mas ficamos felizes porque é gratificante ver o fruto do nosso trabalho. Não que nós, pastores, buscamos a nossa própria honra, mas quando nós vemos as pessoas reconhecendo que aquilo que falamos aqui é verdadeiro, que o que nós pregamos aqui não é fábula, não é conto, quando a pessoa observa isso, quando a pessoa pega a Bíblia, medita na Bíblia e fala, não, aqui vocês estão pregando que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente está na palavra, por isso eu estou gostando desse local. Então isso mostra para a gente que não importa a quantidade de pessoas, enquanto tiver Deus enviar 1, 2 ou 3 para estar recebendo essa verdade, isso para a gente, para o nosso ministério, é um motivo de muita alegria. Eu estou muito feliz com Deus por causa disso, amados, porque eu percebi, eu estava com medo de estar sendo muito repetitivo nessa questão de conhecimento, nessa questão de buscar a sabedoria. Eu estava me sentindo muito repetitivo, mas é o que o Espírito Santo está me impulsionando a fazer neste lugar. Amém. E aí quando a gente vê que isso está verdadeiramente gerando frutos, então isso aí é bom, isso é gratificante para nós, é gratificante para o nosso ministério, para a honra e glória do Senhor. Amém. E a gente realmente tem que estar batendo nessa tecla aí, até isso ficar bem entranhado na mente de cada um dos amados irmãos, até que a igreja verdadeiramente venha estar vivendo em plena fé, para a honra e glória do Senhor. Eu vou trazer uma palavra aqui, amados. O pastor comentou aqui do que eu falei pela manhã, que eu debati com alguns irmãos acerca do jejum. Quando eu levei esses irmãos em Isaías 58, os irmãos ficaram surpresos. Teve um irmão que ele, quando eu falei, olha, medita em Isaías capítulo 58, o irmão leu um versículo, o outro deu 2 versículos. O que vocês entenderam? Não, que aqui a gente tem que falar a verdade. Não, peraí, irmão, você meditou? Não, eu li aqui os primeiros versículos. Não, gente, eu quero que vocês leiam todo o capítulo, não é um versículo isolado. Quando eles começaram a meditar no capítulo todo, eles começaram a entender o que eu estava falando, pastor. E eu falei para eles, olha, isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu sempre gosto de começar no Antigo Testamento, que é onde vocês se pautam muito, onde vocês se alicerçam muito, Antigo Testamento. Então, eu só comecei aqui pelo Antigo Testamento, é só a ponta do iceberg, antes da gente poder entrar na graça plena. E aí, já em Isaías 58, eles se deram conta dessas coisas, E aí a gente vai falando, e puxa, fica, mas não é possível, mas se é aquela coisa toda. E aí, isso aconteceu. Por que eu estou falando isso aí? Antes de eu entrar nesse bate-papo com esses irmãos acerca disso aí, o Senhor, eu orando ao Senhor na rua, estava na rua orando, Senhor, vai ser me dado a oportunidade de pregar esse domingo, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, e eu orei a Deus, pedi a Deus a direção. Deus me deu essa palavra, que já já a gente vai ler. E Ele me deu essa palavra, algumas horas depois, eu estava conversando com esses irmãos e falando acerca de conhecimento, E o engraçado é que eles puxaram o assunto, não foi eu, foram eles que puxaram o assunto. Começaram a falar da questão de buscar conhecimento, de ter entendimento das coisas de Deus, e aí nós entramos nessa questão, começamos a falar dessa questão de sabedoria, de entendimento, foi onde entrou a questão do jejum, e aí eu expliquei muita coisa para eles e falamos de muita coisa. E depois eu falei, puxa, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, e agora aquilo que nós conversamos aqui está relacionado à palavra que o Senhor me deu. Então é por isso que eu estou comentando isso com os irmãos. Está aí, amados, o tema da nossa mensagem de hoje. O conhecimento aumenta o amor. Conforme vocês já puderam ver aí, o nosso texto base é Filipenses 1, do 9 ao 14. Pode abrir a sua Bíblia lá. O conhecimento aumenta o amor. Que amor é esse? O amor por Cristo, o amor pelo próximo, e por aí vai. Conhecimento e amor, eles andam juntos. Se você prestar atenção aí na palavra de Deus, você vai ver muito Paulo falando de amor e de conhecimento.
Podemos ler, amados? Peço a eles que se coloquem de pé. Amém. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Santo Deus e Pai eterno, agradecemos a Ti mais uma vez por essa palavra concedida e que agora o Teu Espírito flua em nossos corações, mais uma vez nos ensinando, falando conosco, nos dando discernimento da Tua palavra, Pai, que nada nem ninguém venha nos impedir, Senhor, de ter plena compreensão de tudo aquilo que o Teu Espírito vai falar conosco nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem assentar, amados. Nessa epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo, aí no primeiro capítulo, ele está expressando toda a alegria dele nos irmãos amados, né? Toda a alegria que ele estava sentindo em relação à fé dos filipenses, como eles estavam crescendo, como eles estavam progredindo no Evangelho por meio da fé. Então Paulo estava animado com isso, Paulo estava alegre com isso. Então Paulo aqui nesse primeiro capítulo ele está esboçando, né, está mostrando essa alegria que ele estava sentindo em relação à fé dos filipenses. E quando ele chega no versículo 9, então ele fala, olha, isso eu peço em oração, em relação aos irmãos que estavam em Filipos, né? Ele diz aí no versículo 9, isso peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, né? Então ele está falando que o amor de vocês possa estar crescendo através do conhecimento e do discernimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente buscar o conhecimento, quanto mais tivermos discernimento, mais o nosso amor em Cristo ele vai crescer, não é? Devido a toda a experiência que nós passamos a viver na presença do Senhor. A gente fala muito aqui, amados, de conhecimento, de discernimento, mas qual é o verdadeiro significado dessa palavra conhecimento? O que significa isso? A palavra conhecimento, ela vem do latim cognoscere, que significa ato de conhecer, né? Então é uma palavra oriunda do latim, né? Cognoscere, que significa ato de conhecer, correto? Então o conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer, é ter ideia ou noção de alguma coisa, é o saber, a instrução e a informação. Então o conhecimento é tudo isso aí, tá? É você ter a ideia e a noção de alguma coisa ou de algo, é você ter o saber, é você ter a instrução, correto? É você ter a informação de algo ou de alguma coisa. Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos. Tudo isso pautado na questão do conhecimento que a gente adquire, correto? Então, quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo de Deus, mais nós somos capacitados a ter o saber, a ter a instrução, a ter a informação, a saber ter conceitos, teorias, princípios, procedimentos básicos da nossa vida, tudo devido ao conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem das coisas de Deus, mais você milita, mais você trabalha, mais você avança,
mais você ama a Cristo, mais você ama teu irmão, porque você está adquirindo conhecimento. Então você está sendo gabaritado a estar tendo instrução, a estar sabendo como agir, não é? Como falar, como interpretar, tudo isso, querido, dentro desse termo conhecimento, correto? Tudo dentro desse termo aí, que é a questão do conhecimento. Então você passa a ter princípios, né, na sua vida, seu dia a dia, você começa a criar as teorias daquilo que é correto, daquilo que é errado, você começa a formular conceitos, né, dentro do conhecimento que você está adquirindo, correto? E tudo isso vai te aproximando mais e mais, vai fazendo com que você esteja cada vez mais entranhado com o teu Deus, porque o teu Deus é o próprio conhecimento. Tá? Então o conhecimento, ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais a gente vai se tornando o quê? Capacitado por Deus, né? Capacitado ali, cheio do Espírito Santo, para saber falar o que convém, para saber agir na hora certa, da maneira que convém. E eu separei aqui um grande exemplo para que a gente saiba a importância de termos o conhecimento das coisas de Deus. Tá? Você vai ver como é importante ter conhecimento. Muitos homens e mulheres aqui, a gente tem alguns exemplos na Bíblia Sagrada, de homens e de mulheres que falharam por não ter esse pleno conhecimento das coisas de Deus. Tá? Não tinha conhecimento, errou. Não tinha conhecimento, falhou. Não tinha conhecimento, foi surpreendido com a correção divina, correto? O próprio rei Davi, ele teve essa experiência de falhar com Deus por falta de conhecimento, tá? Então eu quero que agora você abra lá em Neemias, coloca aí, obreiro, por favor, Neemias 6, 10 a 12. Bota aí para a gente ler. A gente até citou essa passagem aqui em estudos da escola dominical, correto? Neemias 6, do 10 ao 12, está aí na tela. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias e filho de Metabel, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, né? Ou em outras traduções, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Por que Neemias foi livre da morte? Por que Neemias ele conseguiu se safar do laço que prepararam para ele? Porque ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Você percebeu isso? Como ele tinha conhecimento? Se ele era uma pessoa leiga das coisas de Deus, rapaz, boa ideia, vamos entrar no templo, vamos fechar a porta, que lá no templo a gente vai estar seguro. Só que como ele tinha conhecimento das coisas de Deus, ele sabia que era proibido a qualquer um entrar no templo. Ele sabia que dentro do templo só o sacerdote, no lugar santíssimo só o sacerdote, no santo dos santos só o sumo sacerdote. Então, quando o homem chama ele para o meio do templo, está chamando ele para o lugar santíssimo. Vamos entrar, vamos para o meio do templo, vamos ficar escondidos lá. E aí ele tinha conhecimento das coisas de Deus. Não, epa, que ir para dentro do templo, rapaz? Pensando que eu não sei não? É lei de Deus, está lá, está lá nas leis de Moisés, que a gente não pode entrar no templo não, é só o sacerdote e o sumo sacerdote. Você está me chamando para mim me esconder dentro do templo? E um homem que nem eu, né, sem estar preparado, sem estar gabaritado para estar no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, como é que eu vou entrar lá e vou viver? Eu sei que se eu entrar lá de qualquer maneira, eu vou ser fulminado lá no templo, né? Era assim que a lei funcionava, correto? Então ele tinha conhecimento disso. E aí, mesmo num momento difícil, ele não se deixou levar pelo desespero, mas ele
continuou pautado no conhecimento que ele tinha das coisas de Deus. No templo eu não entro não, eu não vou fugir. E eu não vou entrar no templo porque eu sei que se eu entrar lá eu vou morrer. E aí ele percebeu que aquilo que ele falou ali, né, na verdade, não era de Deus, mas era um laço que o inimigo preparou para tirar a vida dele. Né? E aí se é um leigo qualquer sem conhecimento das coisas de Deus, sabe o que ele ia fazer? Boa ideia, na igreja o bandido não vai vir atrás de mim não, vou lá, vou me esconder lá e aí eu vou me safar. Aí ele entraria no templo, né? Hoje em dia não, hoje em dia se você entrar na igreja não tem problema nenhum, você não vai ser fulminado, né? Mas na época da lei era assim, e ele tinha o conhecimento de como funcionavam as leis naquela época. Então, por esse conhecimento, ele não foi. Por isso é importante o conhecimento na nossa vida. Se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, das escrituras sagradas, de como eu devo me portar, de como eu devo agir, o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu não vou ser levado por qualquer um, porque eu tenho conhecimento. Você vê o que acontece aí, né? Esse negócio está virando moda, né? de retiro, né? de Monte Moriá, de Monte não sei o que, de Peniel, de não sei o que lá, e aí essas pessoas lá fazem regressão. Aí eu te pergunto, essas pessoas têm o conhecimento das coisas de Deus? Elas têm o conhecimento das palavras de Deus? Se tivesse pleno conhecimento da palavra de Deus, elas saberiam que Deus não se agrada do ocultismo. Deus não tem mais segredos com o homem. Né? A palavra diz aqui que o mistério de Deus era Cristo, que foi revelado. Esse era o mistério que estava oculto com Deus, desde antes da fundação do mundo, esse mistério estava oculto com Deus, né? E aprouve, no devido tempo, Deus revelar esse mistério ao homem, que era Cristo. E isso aconteceu. Então, Deus não está nesse negócio de ocultismo. Não é? A palavra diz que dos seus pecados não me lembro mais. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, como é que eu vou para lá, vou deitar numa cama para fazer regressão, para lembrar das coisas, disso e daquilo outro? Não é? É falta de conhecimento. Como é que eu vou subir um monte, e eu vou para o monte passar uma semana, passar 30 dias no monte, buscando a Deus? Uma pessoa que faz isso, ela tem o conhecimento da palavra de Deus? Não tem o conhecimento. Porque se ela tivesse o conhecimento, ela saberia que Cristo deixou bem claro: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que crê em mim, guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, faremos habitação nele. Correto? Então a pessoa que tem o conhecimento não vai subir no monte. Como é que uma pessoa que diz que tem o conhecimento das coisas de Deus vai fazer 10, 15, 20 dias de jejum? Aleluia! Se a palavra é bem clara, hoje nós falamos sobre isso aqui, que Cristo fez um sacrifício perfeito para todo sempre, para que o homem não pudesse mais fazer sacrifício nenhum. Então como é que isso é ter conhecimento das coisas de Deus? Como é que o homem diz que tem conhecimento das coisas de Deus e ele levanta pela manhã sem comer, sem beber e passa horas em um templo dizendo que ele precisa consagrar a vida dele? O que significa consagração? Separação. O que é um consagrado? É um separado. Quando você veio para Cristo, quando você ouviu a voz do teu pastor, reconheceu aquela voz e creu que Ele é o teu Senhor, você foi separado, você foi consagrado, tua vida já está consagrada no Senhor. Você não precisa levantar para buscar a tua consagração. Como é que essa pessoa diz que tem o conhecimento das coisas de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer, é ter a ideia ou a noção de alguma coisa, é o saber, a instrução, a informação. Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos. Aleluia! Paulo está falando: olha, eu oro a Deus para que vocês cresçam em amor mais e mais, no pleno conhecimento e no pleno discernimento de Deus. Aleluia! Então o conhecimento, ele aumenta o nosso amor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Em seguida, quando ele fala do conhecimento, ele fala também do discernimento.
com esses irmãos, ô pastor, quando eu estava falando com eles, eu falei, olha, gente, o que vocês precisam? Que uma irmã falou assim para mim, olha, pastor, eu leio muita coisa, mas eu não entendo nada. Não entendo nada. Eu falei, sabe por quê? Porque vocês não oram ao Pai para que o Pai dê a vocês discernimento. Porque o discernimento ele vem através do Espírito Santo. Então vocês têm que observar o que está acontecendo. Se você não está tendo discernimento, está faltando alguma coisa na tua vida. Porque quem dá o discernimento é o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então você precisa o quê? Pedir discernimento, buscar esse discernimento. Senhor, olha, eu não estou tendo discernimento, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu preciso ter discernimento, né? Aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai que Ele dá gratuitamente a quem pedir, correto? Então essa pessoa está falando sobre isso, eu não tenho discernimento, correto? Não consigo entender nada. O que é discernimento? Discernimento é um substantivo masculino que significa o ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo, correto? É sinônimo de critério, escolha e reflexão. Presta bem atenção nisso, tá? A palavra discernimento, querido, ela também é oriunda do latim, né? Que é discernere, que significa colocar à parte, dividir ou separar. Tá? Então, literalmente, a palavra discernimento significa isso aí, tá? Ela vem do latim, palavra discernere, né? Que vem do latim, e ela significa literalmente o quê? Colocar à parte, dividir ou separar. Logo, discernir é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Olha o que é o discernimento. É você fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Eu olho para essa planta e eu preciso ter um discernimento se ela é artificial ou se ela é natural. Então eu preciso ter esse discernimento. Eu estou vendo, ela é muito bonita, mas será artificial ou será natural? Isso é o discernimento. É você saber fazer distinção das coisas que estão ao teu redor, ou das coisas que estão acontecendo, ou das coisas que você está vivenciando. Você também pode discernir as coisas que você vivencia. Senhor, o que eu estou vivenciando é de ti, não é de ti, é de Deus, não é de Deus. O discernimento espiritual vai te mostrar isso. Se o que você está passando é plano, é propósito de Deus ou não. Se o que está acontecendo na tua vida é coisa de Deus ou não. Tudo isso a gente descobre através do discernimento espiritual. Que é você saber fazer a distinção, que é você saber fazer a apreciação em relação a alguma coisa, que é você saber fazer a escolha, né? Você ser criterioso, você refletir sobre aquilo ali para você ter esse entendimento, se é ou se não é de Deus. Glória a Jesus. O discernimento também pode ser classificado como um juízo que é usado para fazer distinção entre várias coisas. Discernimento. Você analisar, você saber. Quando você recebe uma proposta, você pode discernir se aquela proposta vai ser benigna ou maligna. Quando você recebe um presente, você tem que saber discernir se aquilo que você está recebendo vai te fazer bem ou mal. Tudo através do discernimento. Tudo através do discernimento. Correto? Você precisa discernir essas coisas. Precisa saber como fazer isso. Uma pessoa com bom discernimento tem a perspicácia, a astúcia, a sagacidade de compreender certas coisas ou para fazer as escolhas acertadas. Discernimento, né? Saber fazer a escolha correta, é saber compreender certas coisas, principalmente coisas que acontecem conosco. Eu preciso compreender o que acontece comigo, né? Você precisa compreender o que está acontecendo na tua vida, correto? E quando você tem esse conhecimento, quando você passa a discernir essas coisas, o teu amor por Cristo só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Já já você vai saber por que o amor tende a aumentar cada vez que você passa por essas experiências de conhecimento, de discernimento, sabendo escolher, sabendo discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o que é perfeito e o que é imperfeito. Tudo isso para a glória e honra do Senhor. Há algum tempo atrás, a minha mãe me deu um pote com cápsulas de cálcio,
E eu comecei a tomar. Opa, legal, vou tomar. Mas aí me bateu aquele pensamento assim, peraí, eu estou tomando cálcio, mas eu nem procurei saber se eu preciso tomar cálcio ou não. E eu sei que se eu tomar cálcio sem precisar, isso pode me acarretar malefícios, não benefícios, né? E aí foi onde eu falei, não, opa, peraí, então eu não posso continuar tomando isso, que eu não sei se eu preciso, né? Eu não sei se eu preciso, ou se preciso ou se não preciso. Então eu não posso tomar sem antes procurar saber, sem antes procurar esse entendimento, correto? Então eu discerni que aquilo ali que eu achava que poderia ser para o meu benefício, na verdade, seria para malefício. Então a gente precisa entender essas coisas. Precisa saber entender tudo isso aí também. Não é verdade? Então o discernimento, ele ajuda nessas coisas aí. E o engraçado, gente, olha, é que muita coisa que acontece na nossa vida, se a gente não tiver discernimento, a gente fica sem entender o porquê. Se a gente não tiver o discernimento, a gente fica sem saber que aquilo ali, na verdade, nunca veio de Deus. E a gente vive enganado. A gente vive enganado. Correto? A gente tem um exemplo aqui de como é a importância de você ter um bom discernimento espiritual. Correto? Além do conhecimento, o discernimento espiritual. Coloca aí Atos 16, abençoado. Essa também é uma passagem bem conhecida. Atos 16, do 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha aí o discernimento. Essa mulher, dia após dia, lá vai os homens de Deus. Esses homens de Deus anunciam a salvação do Deus Altíssimo. Olha que maravilha, né? Se é no dia de hoje, irmão, né? Eita, lá vai o homem de Deus. Ah, que isso, irmão? Mais um pouquinho. Eita, homem abençoado. Ah, que isso? Não, vai, fala mais um pouquinho que eu gosto. Fala que meu ego ciente. Fala mais um pouquinho. Esse irmão é uma... Eita, que esse aí, ó. Ih, ela tá vendo aquele... Ó, homem, aquele irmão, rapaz, é uma beira, homem de Deus. Aí o camarada fica como, né? E olha que o que tem de gente que ama essas coisas, né? E Jesus repreendeu os fariseus por causa disso, por amar esse tipo de saudação nas ruas e nas praças, né? E olha que o que tem de gente que adora receber honra para si, né? Não, porque o pastor fulano de tal, ele fez, ele aconteceu e tal. É isso que estava acontecendo aqui, ó. Rapaz. Os homens de Deus passaram, eita, lá vai os homens de Deus. Eita, ó, que esses homens aí, ó, eles são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, hein, gente? Então ali, se eles não estão ali, se eles não têm um discernimento espiritual, eles iam ficar como: eita Deus, é isso aí, fala Deus, eita, aí, tá vendo? Aí até o capeta conhece, eita, glória, tá vendo? Até eles, não, rapaz. Ele viu que aquilo ali era um espírito maligno que estava perturbando o serviço deles. Era um espírito maligno que estava tentando tirar a direção deles. Tá? E isso aí isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente pode achar que é alguma coisa, né, para o nosso benefício, quando na verdade é algo que provém do maligno. Não provém de Deus. Está provendo do maligno. Então, uma pessoa que não tem discernimento, ela é enganada por essas coisas. Vem aquela palavras de persuasão, né? Fábulas, palavras de persuasão que chegam: não, rapaz, que nada, olha, Deus está mandando te falar isso. Não, olha, Deus é contigo nesse negócio. Algum tempo atrás aqui, nós, no estudo bíblico, nós vimos o erro ali do profeta, né? Em relação a Davi, quando Davi falou: olha, eu quero construir a casa de Deus, eu vou fazer a casa de Deus assim, e eu vou fazer isso, Natan, eu vou fazer aquilo. E aí Natan imediatamente: olha, Davi, faz tudo que
está no teu coração, porque certamente Deus é contigo. E aí depois nós vimos lá no final, era Deus que estava no negócio? À noite o profeta não conseguiu dormir, ficou incomodado, o Espírito de Deus incomodou ele, vai lá e fala para o meu ungido que não é nada disso, que não é ele que vai me edificar casa alguma. Está vendo a importância do discernimento espiritual? Se a gente não sabe discernir, a gente é enganado. E são palavras persuasivas e palavras que você acha que está vindo de Deus para a gente, não é. São palavras de engano, são palavras de erro, são palavras de falsa justiça. A pessoa vem com aquela, não, porque não é nada, é coisa maligna mesmo para tentar desviar o homem de Deus, para tentar desvirtuar o entendimento do homem de Deus. Glória a Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente isso aí. Olha, oro por vocês para que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Então por que ele estava orando a Deus? Para que o amor dos irmãos aumentasse em pleno conhecimento e discernimento de todas as coisas. Aleluia. Versículo 10. Para que proveis as coisas excelentes. Lembra que a gente falou aqui que a gente só vai desfrutar das coisas, das bênçãos de Deus, se nós tomarmos posse disso, senão a gente nunca vê essas benfeitorias? Então, para que eu aprove, para que eu experimente as coisas excelentes, eu tenho que estar crescendo no amor e no pleno conhecimento e tendo discernimento para saber entender tudo isso. Aí ele fala lá, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Glória a Deus por isso. O que são as coisas excelentes? Para que aprovais as coisas excelentes. O que é uma coisa excelente? O que é? Diz-se de quem é divino. É isso que se fala daquele que é divino, é uma pessoa excelente. Então, quando eu chamo uma pessoa de excelente, como se diz da excelência, diz-se de quem ou do que é divino, formidável ou maravilhoso, que é muito bom, perfeito ou estupendo, que é êximo, notável ou superior. Então, para que experimenteis as coisas excelentes. E coisas excelentes se fala daquele que é divino, daquele que é formidável, daquele que é maravilhoso, daquele que é muito bom, daquele que é perfeito, que é estupendo, aquele que é notável, aquele que é superior. E quem é tudo isso, igreja? Jesus. Jesus, ele é excelente. Jesus, ele é notável, Jesus, ele é êximo, ele é superior, ele é muito bom, aleluia, ele é formidável, ele é divino, ele é excelente, ele é excelente. Então Paulo está falando, eu oro para que o amor de vocês cresça no pleno conhecimento e discernimento, para que aproveis as coisas excelentes que provém de quem? Daquele que é divino, que provém de Deus. Ele é a excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Abre aí, ou coloca aí, Pedro, Filipenses 3, 6 a 8. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Olha o conhecimento que Paulo chegou. Olha o discernimento que ele teve em relação às coisas de Cristo. Tudo que ele conhecia, é o que ele está falando aqui, olha. Fui zeloso, persegui a igreja do Senhor. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ele era zeloso da lei, ele guardava a lei mesmo à risca, ele praticava a lei à risca, perseguindo a igreja do Senhor. Mas aí ele disse que tudo isso ele passou a considerar perda por amor de Cristo. Então ele passou a entender que tudo aquilo ali para ele não valia de nada. Tudo que ele aprendeu de errado, tudo que ele
Moisés, ele falou, isso aí tudo não presta mais. Isso aí tudo está errado para mim. Isso aí não tem mais serventia nenhuma. Olha lá. Mas o que para mim era ganho, né, o conhecimento, o zelo da lei, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como nada que tem valor, para que possa ganhar a Cristo. Então, todo o zelo, todo o conhecimento. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo excedeu na lei muito mais do que os outros, ele era fariseu, ele era um camarada perfeito no que diz respeito à lei, né? Ele fazia, ele acontecia dentro da lei, ele sabia mais da lei do que muitos outros fariseus, o camarada era demais. E aí ele diz que todo esse conhecimento, tudo isso que ele viveu durante todos esses anos, ele colocou de lado, ele considerou como perda para experimentar a excelência de Cristo. Amém. Aleluia. Para viver pelas coisas excelentes, para viver pelas coisas que eram muito mais superiores do que todo o conhecimento que ele adquiriu desde a infância. Desde a infância. Porque era a partir dos 12 anos de idade que o menino ele era iniciado nas leis. Então vamos supor aí que ele, seguindo toda a tradição, foi iniciado a partir dos 12 anos dentro da lei e daí não parou mais de estudar a lei. Correto? E aí então, depois de adulto, depois de ser super zeloso pelas coisas da lei, ele falou, olha, isso aí tudo para mim eu tenho como perda. Não me valeu de nada, não me adiantou de nada. Eu deixo tudo isso de lado para experimentar a excelência do amor de Cristo. Por isso eu tenho tudo isso como perda para mim. Deixo de lado. E ele passa a ter uma experiência real e verdadeira com Deus, através do amor em Cristo Jesus. Experimentando essa excelência de Cristo na sua vida, experimentando tudo aquilo que o Senhor veio e fez por ele, fez por nós, experimentando a graça, tendo pleno conhecimento do Evangelho, da graça de Deus. Aleluia. Essa é toda a experiência que ele vivenciou, é toda a experiência que ele passa aos filipenses. Aleluia. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, amados. A gente precisa estar experimentando as coisas excelentes. Mas a gente só vai ter acesso às coisas excelentes quando nós crescermos no conhecimento e tivermos pleno discernimento daquilo que agrada ou não agrada a Deus. Aquilo que é bom e que não é bom. Aleluia. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é enganoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é através do conhecimento das coisas excelentes que nos tornamos mais sinceros, né? As coisas excelentes que nos sobrevêm por meio de Cristo Jesus nos torna pessoas melhores. Você passa a ser uma pessoa melhor, você passa a ter um coração melhor, você passa a ter um entendimento melhor das coisas, você passa a ser uma pessoa mais paciente, você passa a ser uma pessoa mais pacífica, você passa a ser uma pessoa mais gentil. Aleluia. Você passa a ser uma pessoa mais amorosa com o teu próximo. Tudo isso pela excelência da glória de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sinceridade. Paulo fala aí da sinceridade. E ser sinceros. Aleluia. Olha aí, Filipenses 1, lá no versículo 11. Perdão, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Correto? Alcançar as coisas excelentes para se tornar pessoas melhores, pessoas sinceras. Aleluia. O que é ser sincero? Gente, hoje em dia as pessoas confundem muito agressividade com sinceridade, né? Falta de educação com sinceridade, ofensa com sinceridade. Ser sincero não é ofender, ser sincero não é ser mal educado. Aleluia. Ser sincero não é ser agressivo. Ser sincero é você estar pautado na verdade e saber usar dessa verdade quando lhe convém, quando chega a hora certa. Isso é ser sincero. Às vezes a pessoa acaba ofendendo a outra, agredindo a outra, sendo mal educada com a outra, dizendo que está sendo sincero. Ah, se não gostou, paciência, porque eu sou sincero. Não, isso não é sinceridade. Você quer ver um exemplo da verdadeira sinceridade? Gálatas 2,11, coloca na tela, por favor, amado. Gálatas 2,11 ao 14.
Antioquia e resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que andava com Paulo, companheiro de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha a sinceridade de Paulo com Pedro. Aleluia. Olha aí, que é ser sincero, né? É você usar a palavra da verdade. É você repreender o engano, é você repreender o erro. Aleluia. Estava todo mundo reunido ali, com Paulo, Pedro, Barnabé, os outros judeus convertidos, reunidos com os gentios, comendo, bebendo, louvando, adorando com os gentios. Quando eles percebem que estavam se aproximando das colunas de Jerusalém, né, os apóstolos, os santos de Jerusalém, Tiago, Mateus, João, né, eu imagino que eles olhavam de longe assim: ih, rapaz, os homens estão vindo aí, ó. Ih, quem é que está? Ih, rapaz, lá, vem Tiago com uma comitiva aí, ó. Ih, tá João com ele, tá Pedro. Ih, rapaz. Aí eles se levantam, começam a se levantar do meio dos gentios e vão se afastando. Está aqui, os dois são gentios. Eu sou Pedro, eu estou aqui com eles, comendo e bebendo. Oh, glória, Jesus é maravilhoso, né? Aí ele olha longe. Ih, quem vem lá? Ó, é Tiago, é João. Ih, Mateus está com eles também. Aí Pedro começa a disfarçar. Ele levanta, né? Ah, irmão, pois é, isso aí, legal. E os outros judeus também, vendo os apóstolos chegando, né, aqueles que eram da circuncisão, começam a dissimular junto com eles. É, rapaz, legal. E olha, é mesmo, cara, não foi mesmo. Começaram a se apartar dos gentios. E até Barnabé entrou naquela também, que era companheiro de Paulo, quando viu os judeus se afastando, porque estava chegando lá os apóstolos, e aí eles começaram a dissimular e se afastando dos gentios. E aí Paulo começou falando: então é assim. É dessa forma que vocês agem. Essa é a verdade que vocês vivem, né? Você vê que coisa tremenda aí. Paulo foi obrigado a usar de sinceridade com eles. Foi obrigado a usar de sinceridade. Tá? E falou essa verdade para eles aí. Que negócio é esse? Tá? Sabe o quê? 2 pesos e 2 medidas? Não está de acordo com o evangelho que a gente prega, não. Vocês não estão andando corretamente, não. Vocês não estão andando direitinho, não. Não é isso aí que a gente tem pregado aqui, não. Que história é essa? Aí, sabe, vocês entenderam aqui, essa parte final aqui? Né? Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Depois que todo mundo estava junto, né? Os apóstolos da circuncisão, todo mundo reunido junto. Aí, olha o que Paulo faz com Pedro na frente de todo mundo. Vem cá, Pedro. Se tu, sendo judeu, vive como gentios, falando na presença dos apóstolos. Se tu, como judeu, vive, né, como gentios, e não como judeu, o que ele está falando para os outros? Olha, ele está aqui vivendo no meio da gente como um gentil, e não como um judeu, seguidor das tradições. E aí ele está falando isso aí na presença de todo mundo. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus, então? Se tu estava aqui no meio dele vivendo como gentil. Isso para deixar Pedro, né, ali numa calça justa na presença dos outros apóstolos, porque eles dissimularam, se separaram dos gentios, e aí Paulo não gostou disso e repreendeu ele na presença de todo mundo ali. Então isso é usar a sinceridade, isso é ser sincero, correto? Então até nisso a gente precisa ter um conhecimento para saber usar de sinceridade, mas da maneira correta. Não é ofendendo, não é humilhando, não é atingindo ninguém, né? Não é sendo mal educado com os outros. Não, eu sou assim mesmo, eu tenho que ser sincero. Temos que ser sinceros, mas de maneira sábia, de maneira correta, para a honra e glória do Senhor, né? Tendo o conhecimento das coisas excelentes. É assim que a gente aumenta o nosso amor, tanto em Cristo Jesus como uns para com os outros, amados. Né? Aí a gente vê a importância do conhecimento, a importância do discernimento, né? Saber interpretar a palavra, saber discernir a palavra com honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Continuando aí. Versículo 11, Filipenses 1:11. Deixa eu falar. Não tem problema não. É até melhor.
Versículo 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Vou repetir o 10 e 11 para vocês entenderem melhor. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ser cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus. O que é o fruto da justiça? Ou o que são os frutos da justiça que vem por meio de Jesus Cristo? Essa justiça aqui, essa palavra justiça aqui, não é a justiça de como o juiz, ele bate o martelo determinando se você vai ganhar a causa ou não. Esse fruto de justiça aqui que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus, é tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Esse é o fruto da justiça. Então os frutos da justiça aqui, essa justiça entenda-se por sacrifício de Cristo. Ele fez justiça por todos nós. Então o fruto da justiça, ou seja, o fruto do sacrifício de Cristo, que frutos são esses aí? É toda a transformação, toda a renovação, toda a regeneração, misericórdia, perdão, santificação, providência, vida, salvação, tudo aquilo que nos foi concedido por meio de Cristo. Esses são os frutos da justiça que veio por meio dele. A nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação, a nossa eleição. Esses são os frutos da justiça que nós tomamos posse. Tudo isso proveio de Cristo para mim e para você. Aleluia. Então a gente precisa tomar posse disso. São coisas excelentes que nós precisamos experimentar, precisamos vivenciar. Aleluia. Cheio de certeza, cheio de convicção, sem estar duvidando, sem estar vacilando, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Abra aí Hebreus, ou coloca aí na tela, Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente momento, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, um fruto pacífico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas retas para os vossos pés, para o que é manco, para que o que não é manco se desvie, antes seja curado. Amém? Frutos da justiça é receber a palavra, é receber a verdade, é você receber a repreensão. A repreensão de que Hebreus fala aí é o Evangelho de Cristo. Saber receber, aceitar o Evangelho de Cristo, aceitar a verdade, porque aos Hebreus aí é uma carta, é uma epístola direcionada aos Hebreus, ou seja, aqueles que se diziam povo de Deus, aos israelitas. Então, essa mensagem foi direcionada para eles. E aí o autor está dizendo que eles deveriam aceitar essa disciplina, eles deveriam receber essa correção, esse ensinamento da parte do Pai, porque todos aqueles que têm recebido o ensinamento têm se tornado filhos obedientes. Todos aqueles que têm aceitado o Evangelho de Cristo têm se tornado filhos obedientes. Aqueles que não aceitam têm se tornado filhos desobedientes. E aí ele fala da correção do pai que ama os filhos, Então, se a gente respeitava o nosso pai carnal, fazendo as vontades deles, quanto mais não respeitaremos ao nosso Deus, que quer o nosso bem, que quer que nós vivamos, correto? E viver o quê? Viver baseado aí nos frutos da justiça. Portanto, tornai a levar,
Diz aqui, ó, e na verdade toda correção ao presente momento não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Correto? Então, a princípio, você recebe aquela palavra, você não aceita aquilo que nós falamos aqui na escola bíblica. Quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, muita coisa eu não aceitava, porque eu estava mergulhado em um costume, eu estava mergulhado em uma doutrina humana. Então, quando eu começo a receber a verdade, eu não quero aceitar aquela verdade, eu começo a resistir à verdade. Mas só que eu precisava acatar aquela verdade na minha vida, para que eu pudesse experimentar os frutos pacíficos da justiça, que provém de Jesus Cristo, que é a minha eleição, que é a minha salvação, ser obediente à palavra de Deus, né? Ser reconciliado com o Senhor, aleluia, tudo isso para a honra e glória dele, glória a Deus. Gente, vou cortando um pouquinho aqui, para finalizar, eu quero que você abra lá em Colossenses 2, 1 a 13, pode colocar aí na tela Colossenses, para a gente finalizar por causa da hora. Porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude do conhecimento, da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Correto, amados? Então, buscar conhecimento, buscar discernimento, né? Tomar posse das coisas excelentes, viver os frutos da justiça, tudo isso faz com que o nosso amor aumente. Correto? Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais você observa as coisas que o Senhor fez pela tua vida, mais você vai amar, mais você vai venerá-lo, mais você vai adorá-lo, porque você conhece, você sabe tudo que Ele fez por você, você entende tudo que Ele passou por você, você entende tudo que Ele suportou, porque Ele te amava antes da fundação do mundo. Por isso a importância de que o nosso amor cresça em conhecimento, em discernimento, experimentando os frutos da justiça, vivendo a excelência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que assim possa ser a nossa vida, queridos, enquanto aqui na terra, tendo plena convicção, plena certeza, né, daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos, daquele Deus a qual nós adoramos, reverenciamos neste lugar para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor continue falando, amada igreja. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.